corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Estamos continuando a marcha da vitória. A vitória, como dizia o saudoso pastor Elias, ele dizia sempre na sua saudação: graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia onde foi anunciado São Mateus, capítulo 5. A partir do verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em nome de Jesus, esta Escritura surta o efeito que ela tem em seu potencial. Pedimos, Senhor, que seja vivificada em nossas vidas o que acabamos de ler. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e também pela cura dos nossos corpos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Santo, 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 o conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Santo,
Muito bonito, muito ungido. Amém. Deus abençoe essa gente que faz isto para Cristo. Canta com amor e dedicação. Nós vamos pensar nisto que Jesus disse, destacando o verso 44. São Mateus 5. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Isso aí para o homem físico, da razão, é impossível amar inimigo. Mas o homem espiritual não tem dificuldade nisto. Tem compaixão de seus inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Falar bem ou fica calado, não toca em quem te maldiz. Não tente responder, não tente explicar, não revide. Então, você está bendizendo os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. De que jeito pode fazer o bem para quem odeia? É perdoando, não? Perdoando e orando pelos que nos maltratam, não? E nos perseguem sem motivo, sem porquê, quando fez tanto bem, às vezes, para certas pessoas, e elas passam a odiar, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém. Mas para que isso possa cumprir, lembrando bem disso,
dizendo, irmão Brana, se você não pode falar bem, não fale mal. Não fale mal. Isso implica no ser espiritual. Nós temos meditado sobre o corpo terreno, celestial e glorificado. Então, esse corpo espiritual procede da maneira que Jesus ensina. Nós temos muitas outras referências que combinam com estas, mas somente sob o domínio do corpo celestial, do corpo espiritual, é que nós podemos praticar. O irmão Brana diz, na última página da mensagem Véu Adentro, parágrafo 313, Abraão, quando ele já estava velho, ele não importava com sua idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Que se diga de passagem, Abraão foi separado por Deus justamente para não estar ouvindo. Se você passa a ouvir notícias de Sodoma, notícias de maledicência, de difamação, você não enquadra nisso aqui. Mas Abraão, ele deixa esse exemplo que ele estava completamente separado. Ele não falou mal de Ló, pelo contrário, arriscou a própria vida por ele, lutou contra 5 reis a favor daquele que lhe abandonara, escolhendo aos olhos da carne a parte melhor. Então, ele sabia que Deus podia cuidar dele. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de eternidade em eternidade. Agora vamos ver o corpo que consegue o impossível. Tem pensado você que quando seu espírito lhe abandona, se você estivesse na câmara de gás, se estivesse no fundo do poço ou do mar, onde fosse, quando o Espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode deter-lhe. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor. Está pairando ali, está vivo. Isto não pode morrer. Isto tem vida eterna. É o corpo que faz coisas impossíveis. Não pode perecer. Então, quando você morre, e seus parentes choram e pensam que você está morto, sim, morreu para o mundo, mas você não está. Você ainda está vivendo aqui em cima.
O velho corpo tem se desvanecido, porém é posto sob a terra. Todos os átomos e coisas que uma vez era você se romperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo ou o que haja sido, de volta ao pó. E algum dia o grande rei destes espíritos virá, Jesus, vindo da glória em seu corpo. Amém. Está envolvendo corpo. E ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja neles, seus corpos e os átomos voltando, se ajuntarem ou voltarão e se ajuntarem. A luz cósmica começará a se formar e numa fração de tempo toda pessoa em Cristo será mudada e feito um homem ou mulher jovem de novo, de pé sobre a terra. Oh, sabendo disso, não tome conta, não fique ouvindo para lá e para cá, pulando de site em site, de YouTube para lá, YouTube para cá. Você vai prejudicar a sua fé. Você vai ficar triste. Eu estou aplicando aqui, não é? Então, pense no novo corpo, a nova pessoa, no novo nascimento em primeiro plano. Pense nisto. É bom pensar nisto. Nunca envelhecer, nunca adoecer. Nós temos coisa boa demais para tratar delas. Diga só boas coisas, diz o profeta. Nunca envelhecer, nunca adoecer, mas nunca ter uma mágoa ou uma preocupação. Mas que comprimido é esse, Jesus? Com que teremos que nos preocupar? Preocupar por quê? Apenas caminhe na luz de Deus. O faremos? Não é Ele maravilhoso? Oh, que coisa! Minha fé olha para ti, Cordeiro no Calvário. Salvador divino, agora ouça-nos enquanto oro. Tire fora toda a minha culpa e permita que desde hoje seja inteiramente teu. Isto é que é a receita do Espírito para te manter com saúde. É um corpo imperecível, não sujeito à deteriorização e à morte. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Essa corrupção é isso que se desfaz na sepultura. Semeia-se o corpo que se desfaz na sepultura, corrupção, e ressuscitará em incorrupção. O corpo glorificado, como o de Cristo, é o que você tem para pensar, você tem tanta coisa boa para pensar, e assim se livrar de uma depressão,
de viver decepcionado por causa do que houve. Ora, faça o seguinte: ouça somente aquilo que aumenta a sua fé, que te dá paz no espírito. Faça isso. Sim, meus ouvidos é para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, tratando-se de congregações. Mas está escrito, olha, uma coisa tão boa para se preocupar, isto é, para pensar de noite até adormecer. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ora, essa é a Bíblia que o irmão Branham creu e pregou. É a Bíblia do irmão Branham. Ele disse que fez igualzinho a Paulo. Paulo disse essas palavras aqui, que ressoam até hoje nos corações dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, que transformará esse corpo que sente dor, que cansa, que envelhece, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O profeta diz: como Deus pode dar poder para a igreja? Ela não sabe o que faz com o poder. Individualizando, como Deus pode te dar poder de sujeitar as coisas? O que você vai fazer com esse poder? Sem esse poder, você consegue maldizer, amaldiçoar, censurar, julgar, e pensar e ouvir de cá, ouvir dali, ouvir. E você fica então o quê? Com a sua fé aguçada? Não. Olhe para Cristo, olhando sempre para Jesus. Porque você terá assim eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, todas as tentações, todas as diversidades. E é por isso que esse corpo é poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. Por que temer? Levanta a cabeça, olhando sempre para Jesus. Não olhe para mim. Não olhe para ninguém. Ouça a voz de Deus, o Espírito Santo. Veja, um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades nem à fraqueza. 1 Coríntios 15, 43. Semeie-se esse corpo em ignomínia. Eu tenho dificuldade para falar certas palavras. Em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeie-se
um corpo cansado, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Não é o que o irmão Brana acaba de dizer na mensagem Veio Adentro? Um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural, não limitado pelas leis da natureza, sujeito ao espaço, à matéria, à luz. É falando de coisas sobrenaturais, falando de coisas que satisfazem a sua alma. Selecione seu alimento. Eles estão falando isso para sustentar a imunidade alta. Você seleciona a sua alimentação, toma água, descansa, hora de dormir, dormir, hora de trabalhar, trabalhar. E cada hora, sendo sempre bem aproveitados, orando em espírito, todo o tempo, em súplica no espírito. Não só por você, nem sua família, mas por toda a igreja do Senhor na terra. Você é mais do que esse corpo físico, se é bonito, se é feio, se é disforme, informe, e se é, seja de que jeito for, seja qual seja a sua cor, a sua condição social, financeira, você tem uma alma. Essa alma vale mais do que o mundo todo. Portanto, você valoriza essa alma, selecionando o que você escuta. O que a gente escuta aumenta ou diminui a fé. Aumenta quer dizer, confirma. Confirma a fé que você tem no seu coração. E Jesus disse, Ele escolheu um grãozinho de semente menor que existe. Semente de mostarda, pequenininho. Você remove montanhas. Ora, o que é isso? Uma mulher disse que ela leu isto e saiu na janela no outro dia, porque ela tinha uma montanha na porta da sua sede de fazenda. Era um morro ali. E ela orou e mandou o monte sair. No outro dia cedo ela abriu a janela, o monte estava lá. Ela disse, eu sabia que ele não ia sair. Mas não é isso. Há tanta coisa que se torna um monte, uma montanha na sua frente. Você remove montanhas. Às vezes a esposa vira uma montanha na frente do marido. O marido vive uma montanha para a esposa, o pai para o filho para o pai. Às vezes é a montanha de uma enfermidade. E por isso então você vai ouvir só, faz esse propósito, só vou ouvir o que me edifica, só vou falar o que me edifica. Amém? São Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos
e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Sim, agora ele estava ressurreto. Você entende que eles, neste corpo, viram Jesus ressuscitado, como a primícia dos que dormem. E Paulo disse que como ele é, nós o veremos. Só que os discípulos, na ocasião, viram-no em corpos terrenos, morreram depois. Mas quando nós contemplarmos a Jesus, lá nas nuvens, quando ele virá ao encontro da sua noiva, da sua esposa, nós não morreremos mais. É corpo igual ao dele. É Filipenses 3, verso 20. Em São João, capítulo 20, verso 19, está escrito: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, tudo fechado, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham juntado. Aí então, o que acontece? Mesmo com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Isso é que Jesus te diz agora: paz seja contigo. Você precisa de uma mensagem que te dá paz, que te dá amor, que te dá a estatura do varão perfeito. Aleluia. Samuel viu, aliás, Saul viu Samuel. Daqui, Samuel de lá. É a Bíblia. Não me pergunte mais do que está escrito. Aquela feiticeira trouxe Samuel. E Saul reconheceu. Que coisa linda, não é? Para se pensar, para se gloriar, para meditar. Ora, Saul, ver Samuel para receber uma sentença, a confirmação de uma sentença. A irmã Hope, depois de morta, irmão Brana a chamou. E ela veio. Ela veio. E ela disse: não, querido, você prega isto, mas você não sabe o que isto significa. É muito mais do que você prega. Eu não quero voltar. Deu um tapinha nele assim e desapareceu. Agora nós cremos nisto. E nós vamos pensar o seguinte: já pensou a hora de contemplar o corpo de Jesus? Jesus glorificado? A gente fica pequeno, indigno, é por causa do corpo.
Se não fosse esse corpo, nós não nos sentiríamos indignos, incapazes. Isto é uma montanha, mas a pequena fé remove a montanha. Semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Isto quer dizer um corpo capaz de comer e beber. É glorioso. É bom você ouvir isto. Isto te faz bem. Isto te dá saúde. Saúde no espírito, saúde na mente. Aleluia. Um corpo capaz de comer e beber. São Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus disse: quem vai se escandalizar com isto? Em São Lucas 22, verso 16, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. É a ceia. E tomando o cálice, em conjunto, na sua igreja, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Para que comais, verso 30, Lucas 22, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que beleza! O que foi prometido para os seus discípulos é prometido para toda a igreja do Senhor Jesus. É melhor, então, ouvir isto, não é? É melhor pensar nisto. Aquela mesa, diz o profeta, de milhares e milhares de quilômetros, e ali tem uma cadeira para você. Você, que às vezes é esquecido do mundo, que vive com dificuldades, é desprezado. Outros que são julgados, amaldiçoados, censurados. Naquela hora ali, há uma cadeira para cada um. E haverá muito choro, lágrimas, mas de alegria, de satisfação, lágrimas de vitória. Então ele vem com seu manto, enxugando as suas lágrimas, como ele está agora, enxugando as suas lágrimas, abrindo um horizonte diferente para você, palavras que edificam,
Deixa o mundo, vira as costas para o mundo, Abraão. E Abraão fez aquilo, virou as costas para a própria família, seus pais. O profeta disse que isso era porque, se ele ficasse lá, a sua fé ficaria no mesmo nível da fé que eles tinham. Ele saiu, virou as costas e só havia a voz de Deus. Mais nada. Que coisa. Ele não titubeou na chamada, na posição, na tomada de posição, nem um minuto sequer, quando Deus falou com ele para sair. Você também não vacila. Você não vacilou. Ele te chamou e você não vacilou e foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é este: o Espírito Santo não gosta de ouvir a amargura, porque ele não tem fel. O Espírito Santo não gosta de ouvir contendas. Não. O Espírito Santo não tem fel. Se é santo, ele não vai responder pelos atos dos outros. Ele não tem fel. Não tente misturar o Espírito Santo com coisa amarga, com fel de amargura. Mas sim com boas palavras, são resultados de bons pensamentos. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 10, verso 40, 41 diz: não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Que maravilha! Isso é bom, isso é melhor do que qualquer coisa que possa se pensar que é bom. Estamos nos aconchegando nesta hora com a voz do profeta, com a voz de Jesus, com a voz da Bíblia Sagrada, com a mensagem. Seu travesseiro, reclina, deita em paz, ore, encomende a sua noite, de seus filhos, de sua casa, e diga: em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. Amém. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. Isso é com São Paulo, 1 Coríntios 15, 53.
porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso dá para dormir tranquilo, descansado. Aleluia. Põe a mão sobre seus filhos, sobre a criança. Às vezes ela está com febre, estava com febre. Põe a mão na cabeça do seu marido, de sua esposa, e abençoe a sua casa. Abençoe, e nada poderá lhe perturbar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoou, Deus nos curou, Deus nos deu paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Nós damos glórias a Deus, agradecemos ao nosso Pai Celestial por esta poderosa mensagem. Mais uma palestra da série Corpus, terreno, celestial e glorificado, que o nosso pastor Joaquim Gonçalves trouxe para nós. É uma série de palestras que você pode assistir, participar de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, através da web rádio Fé para Vencer o Mundo, ou você pode também assisti-la através da nossa página ou YouTube, às 8 horas da manhã, de segunda a sábado. Participe na sequência, ouça todas, não perca, é bênção de Deus, é ensinamento. Palestras Corpus, terreno, celestial e glorificado. Palestras trazidas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves, de segunda a sábado, 8 horas da manhã.